Ceará registra 27 novos casos de infecção por HIV. Infecções sexualmente transmissíveis estão em alta no Brasil. Casos de sífilis crescem no Ceará. A redução de casos de AIDS no Ceará é menor. O Brasil tem 18 casos de sífilis por hora, diz o Ministério da Saúde. ISTs, um pesadelo após festividades. O Ministério da Saúde aponta que nas últimas 4 décadas, o número de casos notificados no Crajubá ultrapassa 747. Há aproximadamente 40 anos, o mundo conheceu o vírus HIV. Desde meados de 1981, quando foi reconhecida nos Estados Unidos, a síndrome da imunodeficiência vem assolando a população mundial, trazendo às vítimas muita incerteza e evidenciando preconceito, tendo em vista que a nomenclatura designada no início para a doença foi câncer gay. O vírus HIV ele só foi descoberto oficialmente em 1983 pelo imunologista francês Luc Montagnier. Se tornou uma das maiores epidemias da humanidade a partir daí. Para o maior desalento da população, a infecção de famosos como o cantor Freddie Mercury aumentou a percepção da gravidade. E no Brasil, onde os primeiros casos foram identificados em 1982, a doença levou à morte o ator Lauro Corona e os cantores Renato Russo e Cazuza. As terras caririenses, por sua vez, não foram isentas dessa triste realidade, e os municípios do Crato, do Juazeiro e de Barbalha tiveram inúmeros dos seus habitantes contaminados, ainda que nem todos tenham sido notificados, já que o preconceito gerado na época ganhava as mesmas proporções que a doença. Dessa forma, as 3 cidades juntas possuem mais de 747 casos confirmados até o ano 2020, segundo o Ministério da Saúde. Esses números alarmantes tendem a crescer nos períodos em que há festividades locais, como o Festival da Expocrata e os atrativos da Festa da Pau da Bandeira, evidenciando assim o contraste entre o sagrado e o profano. Uma vez que alguns indivíduos, durante esse período de euforia, não utilizam preservativo e trocam seringas para o uso de drogas injetáveis. À vista disso, o primeiro passo para a prevenção do vírus é quebrar o paradigma de que a doença está restrita a homossexuais, e em seguida torna-se crucial o uso de preservativos nas relações sexuais, o não compartilhamento de seringas e objetos cortantes, a cautela nas transfusões de sangue, o acompanhamento das grávidas com as doenças e o não amamentamento nos casos em que a mãe está contaminada. Infelizmente, ainda não há cura ou uma vacina, mas o tratamento é feito por meio do uso de antirretrovirais, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e evitando assim o enfraquecimento do corpo humano. Ao relacionar essa realidade com o ambiente e com a saúde, faz-se necessário que os meios governamentais invistam progressivamente em campanhas locais, como em UBSs, para a educação sexual da população, diminuindo assim a exposição ao vírus. De acordo com a OMS, são contabilizados 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis entre pessoas de 15 a 49 anos por dia. A sífilis é o caso mais gritante, foram 158 mil notificações da doença em 2018. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum, podendo apresentar várias manifestações clínicas em diferentes fases. Na primária, o principal sintoma é uma ferida, geralmente única, que não dói, não coça, não arde e não tem pus, além de ínguas na virilha. No estágio secundário, os sintomas se dão entre 6 semanas e 6 meses do surgimento e cicatrização da ferida inicial. São sintomas: manchas no corpo, febre, mal-estar, dor de cabeça e as famosas ínguas. A fase seguinte é a assintomática e latente. A última, que é a terciária, possui um lapso temporal de surgimento de 2 anos a 40 anos depois do início daquela infecção inicial. Nesse estágio é que surgem lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. E se não tratada, essa infecção pode acabar em morte. Então, como vimos, a sífilis é uma doença extremamente silenciosa. Justamente por esse motivo, estima-se que ela vem aumentando rapidamente nos últimos anos. Apesar da ampla instrução educativa, o que vem se percebendo é uma diminuição no uso de preservativos, sobretudo entre os jovens.
considera-se que essa negligência acontece porque os tratamentos contra as infecções sexualmente transmissíveis estão mais eficazes, amplamente difundidos nas campanhas educativas e amplamente oferecidos nos postos de atenção básica à saúde. O que parece é que tanta atenção está permeando na sociedade uma falsa sensação de inocuidade das infecções sexualmente transmissíveis, inclusive pelaquela falta de crença de que não se está em perigo ou não se está presente no grupo de risco. O Cariri, nas pesquisas, se apresenta como uma região diferenciada. Aqui, especificamente, há uma redução no número de casos de sífilis de 2019 para 2020, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Inclusive, a sífilis gestacional e a congênita, sendo a congênita aquela transmitida ao feto pela placenta. Provavelmente esse fato se dá por a região contar com campanhas massivas para que os cidadãos estejam sendo constantemente testados, seja nas unidades de atenção básica, seja nos centros de coleta de sangue. Não esqueçam, a sífilis ela tem cura mediante a aplicação da penicilina benzatina, a famosa injeção denominada popularmente de benzetacil. Não se pode esquecer, igualmente, a seara do bem-estar e cuidado é a prevenção. Segundo dados do Ministério da Saúde, é notório que a AIDS afeta mais o sexo masculino. A cada 10 anos, cerca de 120 pessoas foram infectadas. Isso de 1980 a 2020. Isso nos traz a conclusão de que as medidas preventivas não estão sendo tomadas, devido à falta de educação sexual. O mesmo vale para o sexo feminino. Já com a sífilis, percebe-se ligeiramente um equilíbrio, mas ainda assim, o sexo masculino é o mais afetado. Em 10 anos, tivemos um total de 79 casos. Já os notificados do sexo feminino foram 65. Uma pequena diferença, mas que evidencia um maior cuidado das mulheres quanto à proteção. Segundo dados fornecidos da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, encontramos divergências na sífilis congênita e em gestantes. Olá, eu me chamo Alana Cecília, sou enfermeira, professora da disciplina de Ensino Clínico em Saúde da Mulher Prático, no curso de enfermagem da Estácio FMJ. A grande preocupação da enfermagem em relação às ISTs é com a prevenção. Então, nós nos preocupamos em realizar as orientações, a educação em saúde, com a intenção de esclarecer a população, principalmente a população jovem. Pois, durante as festividades aqui na região do Cariri, principalmente aquelas do mês de junho, julho, que são as maiores, nós temos um aumento considerável das ISTs. E vale salientar que muitas dessas infecções acabam sendo subnotificadas. Então, nas atividades da disciplina, nós fazemos atendimento no ambulatório da faculdade, onde realizamos os exames Papa Nicolau, e lá, diante o resultado, nós fazemos o tratamento de acordo com os protocolos clínicos e, havendo necessidade, nós encaminhamos esses usuários ao serviço de assistência especializada que se localiza lá no Centro de Infectologia do Juazeiro do Norte, onde nós temos uma assistência especializada tanto da enfermagem quanto da medicina.